Para executarmos esse circuito de hoje, nós vamos usar um MOSFET. É um componente que a gente não usou até agora nas nossas experiências, bastante interessante. Então vejam aqui, estou com o datasheet dele na tela e vocês podem ver as características do MOSFET. Nós vamos testar agora. Eu estou usando um IRF-Z44N, que é um MOSFET bastante poderoso, mas para esse exercício ou para implantação do modelo igual que nós estamos fazendo, qualquer MOSFET vai nos servir. Vamos ver então na prática como funciona o MOSFET. Então esse é o nosso MOSFET IRF-Z44N. É o MOSFET que nós vamos usar para o nosso teste, mas poderia ser qualquer um outro para esse tipo de teste. Então, entendendo um pouco do transistor MOSFET, o que a gente tem nele? A gente tem as três perninhas, que é o nosso gatilho, responsável por ativar ou desativar esse nosso interruptor, o dreno, que é a saída, e o source, na falta de uma tradução que inicia com S, o source, que é a nossa última perna, que é por onde entra o nosso... E como é que a gente testa na prática então esse nosso interruptor? A gente coloca no nosso multímetro a escala de teste de diodo, de continuidade, e o MOSFET funciona da seguinte forma: o source e o dreno são a passagem da nossa corrente, e o gatilho ativa ou desativa essa passagem, como se fosse um interruptor. O gatilho tendo positivo ele ativa, tendo negativo ele desarma. Então como é que eu testo isso? Eu coloco no meu dreno o positivo e no meu source o fio preto. Vejam, não acontece nada, então não está passando energia no meu MOSFET. O interruptor está desligado. E como é que eu ligo ele? Simples. Basta pegar o positivo e dar um pulso no gatilho. Quando eu testar novamente, vejam, agora está passando energia pelos dois. E como é que eu desativo isso? Dou um pulso negativo no gatilho. Vejam, não passa mais energia. Então ativo com o pulso positivo e desativo com o pulso negativo. E o mais interessante é, ativo. Se eu simplesmente largar o componente e voltar a testar, ele mantém o último status. Então ele memoriza a posição aberta ou fechada. E isso ajuda bastante. Eu posso desligar da corrente um determinado componente e ele mantém a memória da última utilização. Vamos olhar então na tela agora como é que ficaria um projeto de teste ligando um LED, para depois a gente ver o projeto final. Então, olhando aqui no nosso projeto, nós temos aqui no centro o nosso MOSFET. E é ele que vai ser o nosso artista principal, o nosso componente principal do projeto. Como é que a gente faz a ligação? Conforme nós tínhamos dito, o source, que é aqui de baixo, recebe a carga negativa. Então eu vou ligar a minha fonte de energia nele. E vou ligar o positivo no LED. E o outro lado no meu MOSFET. Então, como é que funciona assim? Veja que simples esse circuito. Ele funciona uma bateria no LED, simplesmente, e o MOSFET funcionando como um interruptor. Se eu botar um gatilho positivo, ele vai ligar, ou seja, ele vai deixar de interromper, e a energia, a corrente vai passar e vai ligar o LED. Se eu botar um negativo, ele interrompe e o LED apaga porque a corrente para de circular. Para nós fazermos o teste, nós vamos usar ainda um resistorzinho de 10K para a gente poder fazer a ligação
diretamente nessa fonte positiva ou diretamente nessa fonte negativa, para ligar e desligar. Então vamos colocar isso na prática para ver como é que fica. Então vamos montar na prática o nosso esquema, usando o nosso MOSFET, lembrando que a primeira perna é o G, né, é o gatilho, a segunda é o dreno, que é onde sai, liga no LED, e a terceira é o source, que é onde entra o nosso negativo. Vamos colocar uma ligação negativa aqui. E a gente já liga botando o source nessa ligação negativa. Agora a gente vai colocar o dreno, que é a perninha do meio, ligando o LED. Sendo que o LED eu ligo o positivo dele diretamente na energia e o negativo no dreno. E por fim, eu vou botar o meu resistor de 10K e vou criar com o fio um gatilho. Vamos testar. Ligado, e se eu botar no negativo, desligado. Se eu colocar no positivo, ligado. Se eu colocar no negativo, desligado. E vocês viram que quando eu liguei a energia, ele já ligou. Por quê? Porque o último status do MOSFET era ligado. E ele mantém esse status mesmo sendo desligado. Então mesmo que eu desligue a energia e ligue de novo, ele está desligado, porque eu mantive ele desligado. Então se eu deixar ligado, se eu desligar a energia, quando eu voltar a ligar a energia novamente, ele está no status ligado. Então o interessante do MOSFET é exatamente que ele mantém esse último status. Mas vamos evoluir um pouco com essa nossa experiência. O corpo humano ele transmite energia. Então se ao invés de nós colocarmos esse resistor, a gente colocar o fio direto lá e criarmos dois fios, vermelho e o preto, e fizermos um botão tátil, ele também vai funcionar. Ou seja, eu não vou encostar, mas com o dedo eu unifico os dois. Ou com o dedo eu unifico os dois. Como a corrente é de 3,3 volts, a transmissão ela é muito pequena, mas funciona. Eu poderia fazer isso com um botão? Não poderia ter um botão aqui e outro botão aqui. E aí, se eu apertar nesse botão, eu ligo. Se eu apertar neste botão, eu desligo. Porque eu estou fazendo o contato com o meu positivo ou com o meu negativo. Então, trazendo mais uma possibilidade desse circuito, né? Voltamos aqui aos dois botões. A gente pode simplesmente trocar o nosso LED por um relé com uma lâmpada ou qualquer outro dispositivo ligado na energia alternada, na corrente média. Eu já trouxe ele montado aqui, né? É só um relé com uma lâmpada. Quem não sabe como montar é só olhar os vídeos anteriores. E eu vou tirar o LED, né? E no lugar do LED a gente liga
a nossa bobina do relé. E aí é só energizar. Um detalhe, como o meu relé é 5 volts, eu vou trocar aqui para 5 volts. Senão ele não vai ter corrente suficiente para ligar o relé. Então, ligamos a energia, e ele está ligado. Desliga, liga, desliga, liga. E o interessante é que isso pode ser feito de uma forma tátil. Por quê? Porque aqui eu estou trabalhando nos 5 volts e não nos 220.